coloração avermelhada dessas algas se deve a pigmentos acessórios, como eu falei para vocês. A ficoeritrina, né? Então aí tem alguns representantes. Alguns desses representantes que vocês estão vendo nessas fotos, eu tenho no laboratório também, que a gente trouxe de Barra Grande, ou eu trouxe de outros lugares onde eu viajei e trouxe. Em geral, são pluricelulares, de morfologia filamentosa, porém existem algumas formas de algas vermelhas que são folhosas e que lembram muito as folhas mesmo de plantas terrestres, né? Existem algumas formas que são unicelulares e algumas que podem chegar até 2 metros de comprimento. Geralmente elas são encontradas mais no fundo, mas andando na praia você consegue ter contato com elas quando elas se desprendem do substrato em algum costão rochoso e é trazido pelas ondas, né? E chegam até a praia. Aí pela manhã, quando você anda na praia, principalmente em Barra Grande, a gente coleta. Por isso que as coletas de algas eram sempre feitas pela manhã bem cedo, né? Assim que a maré baixava, aquelas algas que foram sendo trazidas durante a noite ficavam ali na areia. E a gente coletava e identificava. Ocorrência, elas ocorrem principalmente em águas tropicais e temperadas, né? Ocorrem em locais com até 200 metros de profundidade. Então, aquilo que eu falei para vocês em relação à luz, à luminosidade, né? Por isso que é tão importante que elas tenham esses pigmentos acessórios, né? Por conta dessa profundidade, que elas podem estar muito profundas. E aí como é que elas vão fazer atividade? Como é que elas vão fazer fotossíntese, né? Mas a água precisa estar transparente, principalmente quanto mais profunda a água precisa estar bastante transparente para que a luz possa penetrar, né? A maioria marinha bentônica, bentônico vem de fundo, né? Crescem junto a rochas ou então a outras algas e poucas espécies também de água doce. Parede celular, celulose, internamente é de celulose. Galactanas sulfatadas, que formam o agar-agar, né? E as carragenanas externamente, certo? E também algumas espécies, elas podem apresentar impregnação por carbonato de cálcio ou magnésio, que são as chamadas algas coralináceas. Essas algas coralináceas, geralmente, elas não ficam vermelhas, elas ficam meio rosadas ou até brancas por conta da impregnação de carbonato de cálcio. Esse agar-agar, né, que vem que fica na parede celular, na parte externa da parede celular, as galactanas, elas é muito utilizado isso no comércio, né? A gente vai falar bastante do agar-agar, que é retirado dessas algas vermelhas. Então o uso dessas algas econômico é muito grande. E essas algas impregnadas de carbonato de cálcio, por que elas são impregnadas de carbonato de cálcio? As que são impregnadas de carbonato de cálcio, elas são bem duras. E esse carbonato de cálcio, ao longo da evolução, provavelmente ele surgiu para proteção de algumas algas que provavelmente estavam sendo atacadas ou por fungos ou por herbívoros, num determinado local, e elas começaram a desenvolver essa capacidade de impregnar de carbonato de cálcio. Então elas são bem duras, elas não são palatáveis, então por não ser palatáveis elas não são predadas. Provavelmente surgiram porque alguma pressão do meio, como eu falei para vocês, obrigou que aquela alga desenvolvesse essa capacidade de impregnar carbonato de cálcio. Bom, com relação aos pigmentos que não são os acessórios, os pigmentos reais, né, os pigmentos verdadeiros, né? Os mais importantes, clorofila A e D, já falei em relação a essa clorofila D, o beta-caroteno, né, que é um carotenoide, e esses dois tipos de xantofilas, ficobilissomos também, onde estão presentes as ficobilinas C e a R-ficocianina, aloficocianina B, C e R-ficoeritrina. Cloroplastos. Apresenta um ou vários cloroplastos por algas, clorofila A e D, carotenoides, ficocianina e ficoeritrina, né?
ausência de flagelos e centríolos, também já falei sobre isso para vocês, e apresentam um núcleo por célula, né, que são os organismos mais simples, e até 1000 núcleos por célula quando os organismos são mais complexos. Né, que eu também, então, em relação à quantidade de núcleo, se eu tenho apenas um núcleo, são organismos mais simples, se eu tenho mais de um núcleo, são organismos mais complexos. Reserva. A gente já falou também da reserva. Reserva de energia na forma de polímero, que é o amídio das fluorídeas, que na verdade é mais semelhante ao glicogênio do que ao amido, né, acumulado no citoplasma. Ele é muito parecido com o glicogênio. Tá? Reage com o iodo, formando uma substância de coloração marrom avermelhada, porque todo amido ele vai reagir com o iodo. Né? É assim que a gente sabe que existe a presença de amido. Pirenoide. O que é pirenoide? Pirenoide é a localização de algum cloroplasto, né, dentro da célula, um cloroplasto bem antigo, é o pirenoide, tá? Então ele está presente em algumas espécies das classes Buggeophyce e Floridiophyce, né, que são classes dentro das algas vermelhas, e ficobilissomas, que são pigmentos acessórios. Com relação à morfologia do talo, então, como eu falei, elas podem ser unicelulares, formando uma única célula, ou pode ser colonial. Acompanhem aí as fotografias, tá? Elas podem também ser filamentosas, e esses filamentos eles podem ser de 2 ou 3 tipos. Podem ser uniceriado reto, que é a primeira foto, pode apresentar ramificação ou pode não apresentar ramificação. Pseudoparenquimatose. A gente vai falar o que é parênquima, né? Parênquima é um tecido. Ah, mas professora, você disse que esses organismos não tinham tecidos verdadeiros. Realmente, eles não têm tecidos verdadeiros. É por isso que chama-se pseudoparênquima. Mas, quando a gente faz um corte em alguns gêneros, né, algumas espécies, a gente percebe que há uma tentativa de organização tecidual. Né? Então, por isso que a gente chama de pseudoparênquima. Obviamente que elas não precisavam ter parênquima, pelo local onde elas viviam. A gente falou isso lá nas primeiras aulas. Então, organização filamentosa, né? Elas podem também ter esse pseudoparenquimatose. Então, geralmente elas têm esse aspecto que vocês estão vendo aí. Elas são filamentosas, né? Cilíndricas, né? De aspecto cilíndrico. Lembrando uma organização parenquimatosa, ou seja, quando eu faço um corte, então, obviamente eu não vou ver essa organização parenquimatosa a olho nu. Eu preciso fazer um corte, como vocês estão vendo aí na figura B, né? Tem a A, que é como eu vejo ela a olho nu. Eu faço um corte e vejo na figura B uma organização tecidual. Isso daí são células já tentando se organizar para formar um tecido, né? Como não existe tecido ainda nesse grupo, então a gente chama de pseudo, é um falso tecido. Mas como lembra um tecido, então pseudoparenquimatose. Presença de medula, então são células grandes e sem pigmentação. Se vocês prestarem atenção aí, né, ela tem um córtex, que são essas células mais externas, e no meio, por isso que chama-se medula, né, no meio, são essas células do córtex, as células do córtex são essas células na periferia, e as células da medula são essas células do meio aí. Essas células da medula são as células maiores, vocês podem ver pelo desenho, são células grandes, não tem coloração, enquanto que a do córtex tem essa coloração que vocês estão vendo aí, né, uma impregnação de pigmentos. Por isso que tem pigmentos avermelhados, né? Que fica no córtex, tá certo? Então ela tem a presença de medula. Como vocês ainda não tiveram essa disciplina de anatomia vegetal, vocês estão achando estranho esses termos, né? Córtex, medula, né? Parece que eu tô falando do sistema nervoso, né? Mas é isso mesmo. É porque conforme vocês forem evoluindo nos grupos vegetais, vocês vão perceber uma organização
dessa forma aí, né? Com o córtex, com a medula, com as células parenquimatosas, lacunosas, etc., né? Epiderme, são estruturas, são camadas celulares que vocês vão aprender em biologia celular, em anatomia vegetal, em anatomia vegetal. Em biologia celular acho que vocês chegam a ver alguma coisa, mas vocês vão aprofundar mais em anatomia vegetal, né? Porque aí vocês vão entender o que são esses cortes transversais que são feitos, né? Para que vocês possam entender esses arranjos celulares. Na verdade, tudo isso não passa de arranjos celulares, né? Que vão dando uma ideia de organização para que elas pudessem sair do ambiente aquático em direção ao terrestre. Como eu falei nas primeiras aulas, para que elas pudessem fazer isso, elas precisavam ter todo um aparato. Não posso sair da água e ir para o ambiente terrestre, são ecossistemas completamente diferentes, que vão exigir estruturas completamente diferentes também. Né? Para eu sair do ambiente aquático, onde você tem o peso, né, é diminuído, né? Até dei o exemplo de você carregar uma pessoa no colo dentro da piscina e fora da piscina, né? É totalmente diferente. No ambiente terrestre você tem vento, então você tem que ter toda uma estrutura diferenciada para suportar o ambiente terrestre, a falta de chuva, a incidência de luz, a gente falou dos estômatos, né? Então, são essas estruturas que possibilitam que elas saiam do ambiente aquático e vão até o ambiente terrestre. Não quer dizer que o ambiente aquático que elas viviam não era estressante. Lembra que a gente falou dos costões rochosos, da presença de vento, das ondas, também era um ambiente estressante, mas elas possuem características que compatíveis com elas viverem nesse local. Né? A partir do momento que você tem estruturas que começam a aparecer e esses grupos começam a querer sair dessa água em direção à terra, na verdade o processo evolutivo das plantas é um processo que inclui uma libertação, né, da água, né? As plantas que foram para o ambiente terrestre, na verdade, elas foram tendo independência hídrica, né? Então é também uma evolução em relação a isso, né, de independência hídrica. Eu poder sair da água, os primeiros grupos ainda dependiam de água, a gente vai ver, né, que são as briófitas, as pteriófitas, os próximos grupos que a gente vai estudar depois das algas. E aí sim eu tenho as outras plantas, as dicotiledôneas, monocotiledôneas, né, que são as angiospermas, que aí sim elas podem ficar mais distantes da água, ou porque elas suportam, como é o caso das plantas da caatinga, eu falei isso com vocês já, né, que elas perdem as folhas, fecham os estômatos, tem toda uma adaptação, enrolam a folha para diminuir a superfície de contato, modifica a folha em forma de espinho, ou elas fazem isso, ou elas vão carregar a água dentro delas, que é o caso dos cactos, né, que carregam a água dentro deles para poder garantir sua sobrevivência. Né? Mas na verdade, quando a gente fala de evolução vegetal, a gente está falando dessa evolução, a gente está falando dessa independência hídrica, tá bom? Algas coralináceas, né? Elas podem ser articuladas, e quando elas são articuladas, elas apresentam essas duas estruturas, genículo e intergenículo. Obviamente que isso a gente poderia ver no microscópio, né? Para essas algas coralináceas, como Jânia, que eu tenho lá no laboratório, esse gênero, né? Então elas podem ser tanto articuladas, como vocês estão vendo aí, né? Elas vão se sobrepondo assim, ó, por isso que essa estrutura que eu acabei de falar, que chama intergenículo ou genículo, que vai proporcionar essa articulação, né? Para ela poder fazer isso, tá? Ou então ela é incrustante. Né? Elas ficam incrustadas, assim como vocês estão vendo aí. Fica parecendo até um líquen, né? Lembrando que líquen é uma associação de fungo com alga, né? Então, e é incrustado também nas árvores. Tem gente que acha que a árvore está doente, né? Ah, essa árvore está doente, está com fungo, com bolor. Não deixa de ser um fungo, né? Mas é uma associação simbiótica, né? Então, essas algas incrustantes, elas ficam
para você retirá-las, elas ficam incrustadas no substrato, você tem que raspar com uma espátula, senão elas não conseguem sair. Diferentemente da anterior que eu mostrei para vocês, que elas se desprendem do substrato, né? Tem um apressório, que na verdade não é uma raiz, né? Que a gente não fala em raiz, nem folha, nem fruto, nem semente, em nada disso, a gente fala disso em algas, mas elas possuem um apressório. O que é um apressório? É uma estrutura que tem na base delas para que elas possam se fixar, apenas fixar, não tem o objetivo como as raízes têm de sugar nutrientes, não, elas só conseguem se fixar no substrato, né, para que elas possam ficar ali, né, pegando os nutrientes da água, luz, fazendo fotossíntese no substrato. Claro que quando você tem uma onda muito forte, vento, tempestade, essas coisas, ela vai sair dali, porque ela não é tão forte, né? Agora, as incrustadas não, as incrustadas elas realmente ficam aderidas ao substrato e aí elas não saem, fica ali naquela rocha, né? Quando a gente vai para Recife de Coral, a gente vê muitas incrustadas, tá? Então elas contribuem lá para os recifes de coral. Organismos mais abundantes dos recifes são essas algas incrustadas. Tem muita gente que anda sobre Recife de Coral. Se a gente estivesse viajando lá para Barra Grande, a gente ia ver muito isso, assim, turista que anda sobre Recife de Coral, achando que o Recife de Coral está morto, e ele é extremamente vivo. Então, quando eu ando pisando no Recife de Coral, eu estou matando aqueles organismos. Né? Então a gente viu muito isso a gente vê muito isso em Barra Grande, né? Mas é uma falta de percepção e até às vezes falta de conhecimento sobre o Recife de Coral, né? Que estão diminuindo, né? Muito. Anualmente são recolhidas 500 mil toneladas da costa da França para uso em melhoramento de solos. Então elas são utilizadas como um adubo, tá? Na França, tá, gente? Na França. E aí eu tô mostrando alguns gêneros, né? Daqui desses gêneros eu não tenho nenhum desses gêneros. Tô mostrando aqui tanto as incrustadas, né? Olha, essas incrustadas, todas essas incrustadas aí a gente tem nos recifes de coral, com cores diferenciadas, cores bem bonitas, né? Avermelhadas, arroxeadas também, por causa da ficoeritrina, né? Os tipos de talo, então olha, talo filamentoso, né, esses dois gêneros que possuem talos filamentosos, talos globosos também, a gente tem muito talo globoso, Botriacladia a gente tem lá no laboratório, que a gente trouxe de Barra Grande. Botriacladia são as que mais sofrem, quando você escuta você vai andando pelo Recife de Coral, você até escuta o barulhinho delas, né, morrendo, né, porque você está em cima delas, então acaba matando. Né, o talo cilíndrico também, como essas daí, a gente tem quase todas essas, a gente tem lá, a gente tem todas essas no laboratório de botânica, na nossa coleção didática, né, a gente tem todos esses representantes aí, Ginéia, Gelídio, Laurência, Hipneia, Acantófora, todas essas a gente tem. E as do talo foliáceo, olha só, a gente tem Alimênia, a gente tem Rodimênia, Gracilária, a gente tem muita Gracilária, ela é bem famosa, Gracilária, né? Porfíria a gente tem também, e Kryptonêmia, a gente tem todas essas também na nossa coleção didática lá do laboratório. Quando tem carbonato de cálcio, ela fica meio esbranquiçada, né? E dura. Então a gente tem Jânia lá no laboratório, Galaxaura a gente tem também, e Coralina a gente também tem. Elas ficam bem duras. Principais representantes, né? Então a gente tem esses representantes aí que são os principais, Gracilária, Cerâmium. Veja que Cerâmium, olha a coloração dele, né? Bom, forma de crescimento, isso é bem interessante, né? O crescimento das algas vermelhas filamentosas ocorre através de uma ou mais células apicais. Veja essa figura aí. Essa célula apical, ela vai se multiplicando, né? E através dessa célula apical, com uma morfologia que é cilíndrica e ela é bem desenvolvida, ela é compíscua, né?
E há divisões nos segmentos distais. Então, ela vai sofrendo divisão, como vocês estão vendo aí, essas divisões. Então, a partir de uma célula apical, bastante diferenciada e compíscua, né? Ela começa, abaixo dela são essas divisões celulares aí. Isso já é uma tentativa de organização tecidual, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Elas podem também ter um crescimento multiaxial. Então, eu tenho uniaxial, que é essa célula central, lá em cima, que é bem desenvolvida, cilíndrica, ou então ela pode ser multiaxial, que são várias células apicais juntas, como se fosse aquela anterior. Lá em cima eu tenho várias delas, aí, claro, menores, como vocês estão vendo aí, né? E o crescimento vai ocorrer de várias células apicais, o talo vai sendo constituído por vários filamentos, cada um deles apresentando uma célula inicial apical, tá? Eu posso ter esses dois tipos de tipo de crescimento das algas vermelhas. Quando a maior parte dessas células tem a capacidade de se dividir, o crescimento é chamado de crescimento difuso, né? Porque ele vai crescendo para vários locais, por isso que é crescimento difuso, tá? Essas são estruturas de reprodução, né? Tetrasporângios e carposporângios. Eu vou falar dessas estruturas quando a gente estiver falando da forma de se reproduzir das algas vermelhas. Ok? Carposporângio, carpósforo, né? As células pericentrais e a célula axial, né? Num corte transversal, que eu acabei de falar anteriormente. Pronto. Com relação à reprodução, tá? E aí eu digo assim para vocês precisam ter uma figura do Raven, do livro de vocês, que é essa figura do lado esquerdo, embaixo. Essa figura que mostra esse ciclo reprodutivo, é importante que vocês peguem essa figura no livro de vocês e acompanhem o processo reprodutivo como ocorre, tá? Que é o que eu vou falar aqui. Então, a reprodução vegetativa. O que é reprodução vegetativa? Quando não há o gameta masculino e feminino. Não existe. Então, quando isso acontece, ela ocorre por fragmentação do talo. Isso é muito comum em vários organismos, né? Várias algas, e até angiospermas também são capazes de fazer reprodução vegetativa, que é a fragmentação do talo, né? O talo está lá, ele fragmenta e aquele pedaço forma uma outra, por divisões sucessivas. Não precisa ter a participação de gametas, tá? Quando eu tenho a participação de esporos, é chamado de reprodução espórica. E quando eu tenho a participação de gametas, ela é chamada de gamética. Quando a reprodução é espórica e é gamética, eu digo que ela tem uma alternância de gerações. Uma hora ela faz por esporos, de resistência, e em outro momento ela vai fazer gamética. A espórica, ela é assexuada, enquanto a gamética é sexuada, porque um gameta masculino ele precisa ter um feminino para poder fecundar e formar o zigoto, tá? Então, a grande maioria das algas vão fazer alternância de gerações, tá? Reprodução vegetativa pode acontecer em quase todas elas. Então, a reprodução espórica ocorre através da formação de esporos, por isso que é espórica, né? Quando são resultantes de meiose, são formados em número de 4 dentro do esporângio. Por isso que é chamado de tetrasporângio, recebendo o nome de tetrásporos, que é tetrasporângios. 1, 2, 3, 4. Contem aí. 4 células, tetrasporângios. Lembra que eu falei para vocês que essas estruturas aqui que eu estava mostrando eram estruturas reprodutivas? Pronto. Então, essa estrutura, tetrasporângio, ela é formada durante o processo de reprodução espórica. Estes podem estar arranjados de forma cruciada, zonada ou tetraédrica, que são essas figuras que vocês estão vendo aí. Então, elas podem estar de forma cruciada, sim, forma de cruz, ou pode estar na forma zonada, que é essa penúltima figura, formando zonas, ou pode ser tetraédrica, tá?
que forma 4 células aí, como vocês estão vendo, nessa figura aí. Então, todas essas formas aí são os arranjos desses tetrásporos dentro dos tetrasporângios. Quando tem a reprodução gamética, né, essa reprodução gamética, ela não é reconhecida ou conhecida para todos os gêneros de Rhodophyta, né? Nas que possuem reprodução gamética, verifica-se a oogamia. O que é oogamia? É quando o gameta masculino e feminino, eles são idênticos no tamanho e na forma. Nós temos reprodução oogâmica, ou não. Nós somos oogâmicos ou não. Nós, seres humanos. O que vocês acham? O gameta masculino é igual ao nosso gameta feminino? O que vocês acham? Né? O gameta feminino, no caso dessas, o gameta masculino, ele é igual em forma e tamanho do gameta feminino em nós humanos? Pensem. É fácil, né, de entender o que é oogamia. No caso dessas algas, elas são oogâmicas. Então, o gameta feminino, ele vai ser denominado de carpogônio e ele vai apresentar uma porção diferenciada, que é a tricogine. Olha o carpogônio, são essas células, 1, 2, 3, 4, veja assim, elas são em 4 células muito parecidas em tamanho. Só que eu tenho ali uma diferenciação no carpogônio, se você perceber, uma daquelas células se diferencia, fica diferenciada, e ela estica uma estrutura chamada de tricogine. Lembra que eu falei para vocês, e isso é uma coisa muito específica das algas vermelhas, lembra que eu falei para vocês que nós não temos nas algas vermelhas flagelo? Então, na reprodução gamética, como que o gameta masculino vai chegar até o gameta feminino? E nós humanos, o gameta masculino chega até o feminino? Como? Porque ele tem um flagelo, não é isso? Ele tem um ambiente aquático. Ele tem um ambiente aquático. Senão, o gameta masculino não chegaria no gameta feminino e nós não estaríamos aqui. Entenderam? Como as algas vermelhas, elas não possuem flagelo, elas desenvolveram essa estrutura tricogine. Ela vai buscar o gameta masculino. Olha lá. Por isso que ela é diferenciada. Ela é comprida e ela capta o gameta feminino e acaba fecundando. Olha que interessante. Então, enquanto o gameta masculino é denominado espermácio, não tem flagelo, a tricogine não é um gameta feminino, porém ela é comprida para que o gameta masculino ele chegue até ela, né? Ela consegue ir em direção a ele e ele também em direção a ela, né? Para facilitar, porque se tivesse flagelo, como no nosso caso, nadaria e chegaria lá. Mas não é assim, então tiveram que desenvolver uma estrutura e essa estrutura é a tricogine. É a única alga que tem essa estrutura, esse tipo de gameta feminino, tá? Enquanto que o gameta masculino, ele é aflagelado, não tem flagelo. Então, olha lá, carposporângios, estou mostrando aqui para vocês, os tetrasporângios, né? E aqui a reprodução delas, que eu quero que vocês observem como ela é lançada, a tricogine é lançada, quando está sendo liberado os gametas masculinos, né? Para que possa ocorrer a fecundação. Então, eu peço que vocês peguem ou baixem da internet, né, em PDF, ou alguma das versões do Raven, para que vocês observem essa reprodução, esse tipo de reprodução que ocorre nas algas vermelhas, e acompanhem, através do texto anterior, o ciclo delas, né? Então, olha lá, alternância de geração entre duas formas multicelulares independentemente da mesma espécie, tá? Independentes da mesma espécie.
Então, a alternância de gerações, eu já expliquei para vocês. O que é alternância de geração? É quando eu tenho uma fase espórica e uma fase gamética, tá? O gametófito, ele é haploide e vai produzir gametas. E o esporófito, ele é diploide e vai produzir esporos. Gametófito, gameta, esporófito, esporo. Então, eu tenho aí um ciclo de vida difásico heteromórfico. Por quê? Porque eu tenho duas estruturas diferentes. Eu tenho esporófito e tenho gametófito. Então, estruturas diferentes, heterogêneas. Então, heterotrófico. Então, eu tenho alternância de gerações com uma haploide produtora de gametas e uma produtora de esporos, que é diploide. Ok? Então, eu tenho, neste caso, um ciclo de vida que a gente chama de trifásico, que é a alternância de geração. Uma sendo haploide produtora de gametas e duas diploides produtoras de esporos, carposporófito e tetrasporófito, como eu falei, como a gente mostrou anteriormente. Então, percebam como é complexa a reprodução das algas vermelhas, tá? É a única que vai ter tricogene, a gente já sabe por quê, porque não tem flagelo em nenhum momento da vida, da reprodução, tem flagelo. Outros grupos vocês vão ver que em alguma fase da vida tem uma estrutura flagelada. E isso facilita muito na hora da reprodução. No caso aqui, não facilita muito a reprodução, por isso que a gente também não tem tantas espécies de algas vermelhas. E por isso que a gente tem que ter um cuidado com as algas vermelhas, porque elas são fáceis de entrar em extinção. Exatamente porque elas não têm uma reprodução muito facilitada. Não tem uma reprodução facilitada. Quando eu tenho flagelo, o gameta masculino, ele vai em direção ao gameta feminino. Aqui no caso, a tricogene que tem que captar esses gametas masculinos. Importância econômica, tá? Elas fazem parte da cadeia alimentar, formam fitoplâncton, né? O pulmão do mundo está nos oceanos, né? Elas formam alimento para o fitoplâncton, né? Não formam o fitoplâncton, elas são macroalgas, não são microalgas. Fitoplâncton são microalgas, mas elas formam a cadeia, são a base da cadeia alimentar, né? Refúgio e abrigo de organismos aquáticos, no caso, elas podem servir como alimento para zooplâncton, né? Então forma o plâncton, não o fitoplâncton. Me desculpa, eu falei errado. Forma o plâncton, porque o plâncton é dividido em fito e zooplâncton, né? Então, refúgio e abrigo de organismos aquáticos que se escondem nelas, né? Alto valor nutritivo, sais minerais e vitaminas. Algas têm um alto valor nutritivo, né? Comida japonesa. As comidas japonesas, as que a gente come aqui no Brasil, já são muito descaracterizadas, né? Mas as que são realmente japonesas, feitas com as algas deles, com os peixes deles, né? Tem uma qualidade de sais, minerais e vitaminas muito grande, né? A gente deu uma descaracterizada, né? A gente já faz um sushi com aquele creme X, né? Umas coisas assim meio estranhas que eles não usam, né? Lá é muito mais natural os sushi, né? Essa comida japonesa lá, ela é diferenciada. É bem diferente dessa que a gente é acostumado a comer no Brasil. Mas também é rica em sais minerais e vitaminas a daqui, né? Tudo que é com alga é realmente bastante nutritivo, né? Aí são algumas algas que a gente encontra, né? Até aqui em Petrolina a gente encontra essas algas aí. Algumas a gente tem que hidratar, enfim. E agar-agar, né, gente? Agar-agar, todos os e carragenanos, né? Todos os nossos sorvetes possuem carragenanos e agar-agar, que dá essa gelificante, né? E o agar-agar também é muito utilizado nos laboratórios de microbiologia. Todas aquelas placas de Petri, onde você vai fazer crescer culturas de bactérias e fungos, elas vão ser feitas em cima de agar-agar.
Então o laboratório consome muito agar-agar, né? E são retirados das paredes celulares de algas vermelhas, né? E depois que a gente viu todo o processo de reprodução, né? E que eu falei para vocês que é perigoso, que essas algas elas vivem muito na linha muito tênue para chegarem à extinção, exatamente por conta de uma reprodução que é dificultada, né? Por conta de uma estrutura que não se desenvolveu em época nenhuma da vida delas, que seria o flagelo, né? Então isso já dificulta um pouco a reprodução delas, né? Tudo isso daí a gente olha o agar-agar ali na placa de Petri crescendo bactérias ou fungos, acho que ali é fungo, né? Sobre elas, né? Então é muito utilizado. Carragenano é um ficocoloide extraído de algas marinhas vermelhas dessas espécies todas aí. É utilizado em diversas aplicações em indústrias alimentícias, como espessante, gelificante, agente de suspensão e estabilizante. Todo alimento que a gente come tem estabilizante. Basta vocês olharem naquelas tabelas nutricionais, vocês vão olhar estabilizante, né? O teor de carragenano nas algas varia de 30% a 60% do peso seco delas, e dependendo da espécie da alga e das condições marinhas, tais como luminosidade, nutriente, temperatura e oxigenação da água. Fonte de agar e carragenano utilizados nas indústrias química, alimentícia e farmacêutica, né? A farmácia também utiliza muito nos fitoterápicos, creme para as mãos, meio de cultura, cápsulas, supositórios, anticoagulantes, sabonete, gelatina, creme, geleia, maionese, pudim, merengues, tudo isso, tudo que tem essa propriedade gelificante e emulsificante tem alga, tá? Os carragenanos, né? As algas vermelhas coralináceas possuem depósitos de carbonato de cálcio em suas paredes celulares, o que torna muito resistente e sem flexibilidade. Como eu falei para vocês que elas são bem duras, né? São muito abundantes e são ecologicamente muito importantes, pois podem formar grandes recifes de coral. Então, olha que maravilhoso, né? Os recifes de coral abrigam várias espécies de peixes endêmicos, né? Raros, que ocorrem só naquele recife de coral, né? Que se alimentam dessas algas, né? Então é muito importante os recifes de coral para a manutenção dos oceanos. Na medicina, né? Compostos isolados para o combate de enfermidades como vermes e escorbuto, né? Mostrando os dentes aí, essa marca na gengiva, né? Ao redor dos dentes, meio avermelhada, é o escorbuto, né? Uma doença causada pela deficiência de vitamina C. Que antigamente matou muita gente, né? O escorbuto, hoje não mais, né? Que a gente aprendeu a se alimentar corretamente, né? O cultivo, né, gente? No Brasil, o cultivo de algas, ele vem crescendo, né? E de algas vermelhas também se extrai óleos e álcool. E de outros grupos vocês vão ver que podem ser extraídos combustíveis, enfim. Então, o cultivo de algas vem crescendo. Porém, o Brasil, que tem uma costa imensa, né, ainda não desenvolve tecnologias para o cultivo dessas algas e utilização dessas algas. Aqui no Brasil, a Universidade Federal do Ceará é a universidade que mais faz trabalhos com o cultivo de algas, extração de óleo, de álcool, de ésteres, dessas algas vermelhas principalmente, e outras algas, né? No Brasil, que eu saiba, é só na Universidade Federal do Ceará, que é bem avançado em tecnologia e tudo. Em outros países, principalmente na Austrália, é onde a gente tem também, Austrália, Japão, onde você tem cultivo, tecnologia para estudos, né, para aumento de algas, né, gente, porque é muito interessante você ter um combustível à base de algas, porque você não precisa desmatar, ela vai estar no lugar dela mesmo, né, você pode cultivar como eles estão fazendo aí, né, cultivo dentro do próprio mar, né, em locais onde você tem, obviamente, o litoral, né, e aí você pode desenvolver esse cultivo sem desmatar nenhuma área, né, que nem a cana-de-açúcar, você tem que desmatar, né, áreas imensas, exaurir o solo para ter um combustível, né, o etanol, que tem uma baixa octanagem, então assim, que não é tão do ponto de vista
de eficiência, não é tão eficaz, eficiente como, por exemplo, a gasolina, né? O combustível fóssil, que você também explora, que é um recurso não renovável, e que a gente tem tanto problema com, e a gente vai ter muito problema com combustível fóssil, né? O que causa grande dependência entre os países com relação ao combustível fóssil, né? Vejam que a gente, mesmo com o pré-sal, a gente ainda depende de outros combustíveis fósseis, até porque o nosso petróleo não é um petróleo de boa qualidade, enfim, a gente continua dependente de outros países que produzem petróleo e tal. Então, com a costa brasileira, do tamanho que a gente tem, né, com pesquisadores nas áreas de algas, a gente deveria investir na tecnologia desses grupos, né, e extração de álcool, extração de combustível de algas, né, para alimentação, porque são ricas em proteínas, né. O Brasil sendo um país onde as pessoas têm dificuldade de ingestão de proteínas, ou por desconhecimento, ou porque não possuem condições financeiras para se alimentar com proteína, sabendo que proteína é extremamente importante para células, né? Lembrando que as paredes celulares são lipídicas e proteicas, né? Lipoproteicas. Então, a grande importância das proteínas no nosso organismo. Então, tudo isso poderia ser utilizado no Brasil, né? Se nós investíssemos em tecnologia, em ciência, em conhecimento dessas áreas e facilitação, né, de acesso das pessoas a isso tudo, né? Mas foi só um parênteses essa colocação. O que torna as algas vermelhas mais evoluídas? Eu não gosto muito desse termo, apesar de ter colocado para dar ênfase, né, nessa questão, mas a gente fala mais derivada, né? Ela tem algumas características importantes. A linhagem das algas vermelhas, ela foi reconhecida desde o início como um grupo independente, monofilético. Existe muita discussão em relação se as algas são monofiléticas, parafilético, polifilético, né? Tem essa discussão aí. Então elas são consideradas um grupo independente monofilético, já que não apresenta formas flageladas e possui uma composição de pigmentos semelhante à das cianobactérias. Os dados moleculares corroboram a monofilia e independência das algas vermelhas, colocando-as como uma das principais linhagens dentro dos eucariotos. E dados moleculares apontam as corófitas e as glaucófitas como os grupos mais próximos das rodófitas. Tá certo? Bom, então, com isso a gente termina esse grupo das rodófitas. Eu peço que vocês deem uma ênfase maior na parte de reprodução, naquela figura, e juntamente com esse vídeo que eu falei e expliquei, e os meus slides, vocês acompanhem aquela figura, porque ela é bem pequena, fica difícil de mostrar sem eu ter uma caneta que aponte as estruturas. Então vocês precisam acompanhar o vídeo, como eu coloquei o texto, e a figura, para que vocês possam entender como ela se reproduz, tá? E formando aquela tabela que eu falei para vocês, uma tabelona grande. Nós já estudamos cianobactérias, aí vocês vão colocando as características das cianobactérias lá. Agora nós já estamos no segundo grupo, que são as rodófitas. Vocês vão lá, colocam rodófitas, pigmentos acessórios, pigmentos, estruturas, importância econômica tem que ser a última coluna dessa tabela. Então vocês vão fazendo essa tabela, porque são muitos grupos, né? 9 ou 10. E aí quando você chegar lá no final, você vai poder ter todas as estruturas e fica fácil de você estudar e diferenciar um grupo do outro, porque daqui a pouco começa a dar fica confuso. Esse pigmento, amido das florídeas, era de quem mesmo? Era das clorófitas, da rodófita, era dos dinoflagelados, era das bacilariófitas. Então a gente começa a ficar meio confuso. Como ainda tem pouca informação, são só 2 grupos que eu apresentei para vocês, dá a impressão de que a gente está, né, conseguindo guardar todas as informações. Por isso que eu insisto que vocês façam essa tabela para facilitar o entendimento desses grupos. Tá bom? E vocês vão ver que não é tão complicado, que não é tão difícil assim. Tá bom? Bom estudo para vocês.